Muito bem, gente boa, filhos e filhas. Hoje é terça-feira, dia 16 de fevereiro. Nós estamos em Marcos capítulo 8, do 14 ao 21. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na palavra de hoje, Jesus dá um chacoalhão nos seus discípulos, né? Eles estavam com Jesus e eles não levaram pão. Pão para eles, o lanche deles, vamos falar assim, né? E de repente Jesus começa um outro assunto: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles acham que Jesus está falando porque não tem pão. Esqueceram de levar pão. E daí Jesus percebe que eles estão pensando isso, né? E Jesus dá esse chacoalhão. Quer dizer assim: eu fiz a multiplicação dos pães, vocês estavam comigo, todo mundo comeu, ficou satisfeito, sobrou 12 cestos, sobraram 12 cestos, 7 cestos. Quer dizer, vocês acham mesmo que eu estou preocupado porque vocês não trouxeram pão? E vocês têm que estar preocupados com isso? Vocês não viram os milagres que eu fiz? Não entenderam nada? Não compreenderam nada? Esses aqui, às vezes, somos nós, que estamos na igreja, estamos caminhando e, de repente, não entendemos nada. E nos preocupamos também com picuinha, com coisinha. E Jesus dá uma chamada de atenção. E vós ainda não compreendeis? Agora, vale a pena destacar o que é o fermento do fariseu, o que é o fermento de Herodes. Antes ainda, o que é o fermento? O fermento é o que faz a massa crescer. O fermento faz toda a massa levedar, não é? Você pega uma bacia, você coloca lá os ingredientes e você vai fazer pão, um bolo. Se você não colocar fermento, você vai perceber logo que a massa não cresceu. E se você colocar muito fermento, você vai perceber também que a massa vai crescer exageradamente. Então o fermento, onde ele está, ele age. E se não tem fermento e é para ter, também a gente percebe que a coisa não vai dar certo. E o que é o fermento do fariseu? O que é o fermento de Herodes? É a influência deles, o pensamento deles, a doutrina deles, os ensinamentos deles, que são contrários ao que Jesus está falando. Então ele está advertindo: olha, cuidado para vocês não serem influenciados. E hoje, gente boa, qual é o fermento que está aí fora, influenciando nossos jovens, influenciando a família? O fermento da má companhia?
o fermento da bebida, do aborto, do divórcio, o fermento desses pensamentos feministas que querem estragar o verdadeiro papel da mulher no coração de Deus, no coração da igreja, da sociedade, essa cultura de morte, essa situação toda ligada à teologia da libertação, o comunismo, o socialismo, essa coisa toda que vai esvaziando o mistério de Cristo, tantos pensamentos, que vão colocando na cabeça das pessoas uma mensagem relativista, nada mais é pecado, tudo é normal, os tempos mudaram, para que ir para a missa, para que rezar, para que casar na igreja? Existe um fermento muito grande que eu diria para você, em última palavra, que é o fermento do inimigo, do diabo, que vai usando essas mensagens desse mundo paganizado para confundir a cabeça das pessoas. E quantos católicos têm sido influenciados pelo fermento de morte, de relativismo, de consumismo que está aí fora? Quantos talvez são a favor do aborto? Quantos são a favor do divórcio? A favor dessas teorias de gênero, por exemplo? Esse é o fermento do fariseu, de Herodes. Quem são os fariseus e os Herodes de hoje? Então eu, como padre, digo para você também, cuidado com o fermento do fariseu e de Herodes dos tempos modernos, que querem relativizar tudo. Existe aí fora aquela ideia assim de que todas as religiões são boas, todas são importantes. O que importa é ter uma fé, o que importa é crer em Deus. Quanta gente acha assim, eu creio em Deus, mas não quero saber de igreja. É uma mensagem que vem contra a igreja e contra a família. Eu gosto dela, ela gosta de mim, nós vamos morar junto e isso basta. Passou um tempo, não gosto mais, tchau, tchau, a vida é minha, o corpo é meu, não é assim? As feministas não ensinam isso? Esses movimentos abortistas não ensinam isso? O corpo é seu, você faz o que você quer com ele. Ficou grávida, não está querendo o bebê? Aborta, o corpo é seu. Mentira, o corpo não é seu, o corpo é primeiro de Deus. A palavra fala, não sabeis que o vosso corpo é templo onde habita o Espírito Santo de Deus? Não sabeis que vós sois imagem e semelhança de Deus? Então o nosso corpo pertence a Deus, a nossa alma. E depois, em se tratando de gravidez, o bebezinho que está no ventre da mulher é outro corpo, é outra vida, é outro ser. Então, se a mulher quiser atentar contra a sua própria vida, é uma coisa. Agora, abortar o bebezinho que está no seu ventre é outro corpo, é outra vida. Não matarás, diz a palavra. Mas o fermento do fariseu de hoje, o fermento das feministas, diz que você pode matar sim, o corpo é seu, a vida é sua, ninguém tem nada a ver com isso. Então Jesus hoje está falando de algo muito atual. E hoje é terça-feira de carnaval, Quantas pessoas talvez não estão fazendo jus ao nome, Carnaval, festa da carne, deixando o fermento desse mundão aí fora tomar conta, falar alto no coração. Mas que essa palavra seja para você e para mim uma palavra de prevenção, de orientação, para que façamos diferente e vivamos segundo o Senhor. Amanhã é quarta-feira de cinzas, amanhã começa a quaresma. É esse fermento de Jesus que nós queremos deixar entrar em nós e fazer uma obra nova no nosso coração. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.